Estenda a tua mão aí, vamos abençoar a vida dela. Depois, se você quiser orar, fica à vontade, mas eu quero orar por você. Amém? Obrigado, Jesus, pela vida da tua serva. Em primeiro lugar, eu quero exaltar o teu santo nome, Jesus, por poder ver em tão pouco tempo o teu caráter sendo formado na vida da tua filha. Eis aqui um milagre diante da tua igreja, Pai. Eu te agradeço por este privilégio que o Senhor nos dá de ter esta serva aqui conosco, servindo a Ti. Eu sei que, quem sabe, o seu coração está palpitando, mas eu tenho certeza que é a presença do Teu Espírito Santo que vai usar a vida da Priscila poderosamente, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra seja exaltada. Enquanto ela esteja aqui, Pai, eu te peço que os Teus anjos, o Teu Espírito Santo venha capacitar a Tua filha com coragem, com valentia, para compartilhar tudo aquilo que está no Teu coração. Espírito Santo, sussurra no ouvido da Tua filha e mostre e fale com ela tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Eu abro o meu coração, a tua igreja abre o coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Todos nós dizemos amém, amém, amém. Gente, era segredo. Olha, o pastor conta as coisas mesmo, viu? Não era para contar para a igreja. Boa noite a todos. Qualquer tremor, gagueira, não é mera coincidência. É muito bom falar do Senhor, mas é lógico que a gente fica nervoso. Então eu queria orar com vocês de novo. Senhor meu Deus, Pai, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, Deus. Eu venho colocar, Senhor, os meus pensamentos diante de Ti, Senhor, para que seja feita, Deus, a sua vontade e que o seu amor, Senhor, seja derramado neste lugar, Deus. Senhor, por favor, ministre em nossos corações, Deus, e que possamos, Senhor, conhecer a alegria que é seguir ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Como o pastor disse, hoje nós vamos iniciar a revista onde nós falaremos do caráter do cristão. E para falar do caráter do cristão, a gente tem que pensar em algumas coisas e voltar um pouquinho. Lá na carta de Coríntios, 1 de Coríntios 11, 1, Paulo diz: tornei-nos meus imitadores como eu sou de Cristo. E nessa revista nós vamos estudar o caráter. O que é o caráter? O que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, segundo Aurélio, o caráter, ele é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É a firmeza e a coerência das atividades, o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa, e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. O caráter, ele não é formado por ações isoladas, mas por hábitos. Hábito é o modo de pensar, sentir ou reagir, aprendendo pela repetição. Qualquer ação repetida torna-se em hábitos, que justamente com os pensamentos e sentimentos que o acompanham. Repetição gera um hábito. Personalidade é um conjunto de características marcantes de uma pessoa. É a forma ativa que ajuda a determinar o relacionamento de uma pessoa baseada em seu padrão de individualidade, pessoal e social, referente ao pensar e agir. Para entendermos o caráter de um cristão, temos que entender primeiro quem é Cristo e o que é esse Cristo. E desde quando ele é Cristo? E o Evangelho de Lucas, eu gostaria que vocês abrissem 4.
16 diz o seguinte: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu-os aos assistentes e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus de Nazaré é o Cristo. E o Cristo não é um nome, é um título. Jesus, o Cristo. Jesus o ungido, Jesus o Messias. O ungido de Deus para a libertação da humanidade. Eu sou o Cristo, dizia ele. Eu sou aquele que tem a unção do Pai, que está escrito lá na profecia de Isaías. Mas desde quando o Cristo é, ou desde quando o Cristo é, ou o Cristo é desde quando? E lá em 1 Pedro 18, diz o seguinte: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, desculpa, eu sou nervosa, como prata ou ouro, que vocês foram rendidos de uma maneira vazia de viver, transmitidos pelo seu passado, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Cristo é e existe desde a criação do mundo. Jesus é o Filho de Deus vivo, que viveu em carne, o Verbo que virou carne. Conhecer a Jesus Cristo é essencial para a formação de um cristão. Conhecendo a Jesus, tudo na vida se define. E eu gostaria que vocês abrissem também lá em Mateus 16. Chegando Jesus à região da Cesarina de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi dado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Sejam imitadores de Cristo. João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Jesus é o caminho. E o que é esse caminho? O que é o caminho quando a gente fala isso? O caminho não é onde você vai chegar. O caminho é por onde eu tenho que ir. Se não for por este trajeto, eu não chegarei lá. E para vocês, quem é Jesus? E o que vocês pensam que eu sou? Pergunta Jesus. Parece óbvio, né? Entender quem é Jesus. Simples.
Naquela época, Jesus fazia milagres surpreendentes, curava. Era simples. Então, por que aquele povo o rejeitou? Por que até hoje tantas pessoas se confundem com Jesus? Quem é realmente esse Messias? Que às vezes nem mesmo a gente consegue entender. Tudo naquela época indicava para Jesus como Messias. A profecia era clara e ele leu isso. E por que tanta confusão até hoje sobre quem é Jesus? Para a gente parece mais fácil, mas mesmo os discípulos ficavam perdidos. Mas, para a gente entender um pouquinho sobre isso, nós vamos lá em Deuteronômio 6. E quando Moisés estava no deserto, ele deixou um pedido, um mandamento para o seu povo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quando Moisés aí deixa esse recado, esse mandamento para esse povo, aí ele diz: ame o único Deus. E isso era um pouco confuso para as pessoas daquela época, porque na realidade o nosso Deus é um conjunto. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E naquela época eles não entendiam isso, porque para eles tinha que ser um só. E como assim? Deus lá no céu, Deus aqui, Jesus, e aí? E o Cristo, ele está com Deus desde a fundação do mundo. E isso, a gente se compara a um cacho de uvas. A gente não tem como definir um cacho de uvas somente por uma uva. Como a gente não tem como definir um cacho de uvas por uma folha ou por um galho. Ele é um conjunto. E um cacho de uva, ela é definida por conta de todo esse conjunto. E Moisés também disse: amarás o seu Deus de todo o seu coração. Naquela época, no contexto daquela época, o povo, eles não entendiam que o centro da vida da gente era o cérebro, a mente. Eles acreditavam que a razão estava dentro do coração. Porque a gente conhece a respeito de pensamentos e sinapses e, enfim, toda essa função cerebral há pouco tempo com a tecnologia. Então, naquela época, eles estudavam o coração porque era mais fácil de se ser descoberto. E ali, eles definiam como centro da vida. E por isso que ele disse: amarás o seu Deus de todo o seu coração. Descobrimos que o cérebro é o centro há pouco tempo e que de lá surgem os nossos pensamentos. Em João 1, fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando lá em João 1:29, João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é a esperança messiânica de Israel. O Messias na estatura de Moisés, o libertador, de Elias, o profeta dos profetas. Jesus, o libertador, o filho de Davi, o Cordeiro sem máculas e sem mancha. Não é possível não exagerar o impacto dessas palavras.
o impacto dessa afirmação. Israel esperava o seu Messias e a sua esperança, aquele que colocaria-os em status de glória. Eles estavam esperando o Messias como filho de Davi, o leão de Judá, que viria como alguém grandioso, glorioso. Como filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, e uma promessa de que ele seria herdeiro de um trono que não teria fim, o reino eterno. Que a partir do Messias, Israel não perderia mais nenhuma guerra, não seria mais humilhado. Jesus, o Cordeiro. Mas eles e muitos de nós esperamos o leão da tribo de Judá, o protetor, o que vai à luta, e não esperamos às vezes o Cordeiro. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que pecado é esse? Onde ele começou? E esse pecado começou lá em Gênesis. E por algum motivo, esse pecado entrou ao mundo. E esse pecado que entrou no mundo nos coloca em uma condição de vulnerabilidade, fraqueza, dor e sofrimento, padecimento e morte. E o juízo de Deus pairava sobre aquele povo, sobre aquele casal agora, que agora tinha uma culpa, e eles assimilavam essa culpa. E esse pecado entrou no mundo para gerar morte, e gerou, uma morte. E nós temos que conviver com isso. Uma condição que a ira de Deus pairava sobre eles. E não adiantou fugir de Deus. Eles se esconderam, mas Jesus os chama. E eles se esconderam porque estavam nus. E Jesus mata um animal e veste aquele casal, indicando o sacrifício de um cordeiro. Jesus é o caminho. E sim, é possível às vezes esquecermos Jesus. É possível não entendermos Jesus. E para nós, religiosos, é muito possível que tenhamos o nome de Jesus somente nos nossos lábios. Mas nos esquecemos do significado da vinda de Jesus. E sim, é possível perdermos ou não entendermos esse caminho, ou acharmos que estamos nele e não estarmos. O caminho não é um trajeto. O caminho é um processo. Por onde eu tenho que ir. Como eu tenho que chegar. Vai além do modelo de observação. Vai além de uma foto ilustrativa. É um processo que gera identidade e transformação. Nós vamos nos transformando um no outro. Nós em Jesus e Jesus em nós. O caminho, ele é uma relação de identidade. O problema é que não é apenas um modelo de observação. Quando queremos uma imitação de observação, Jesus nos leva a uma condição e a não para um lugar geográfico. Jesus é um caminho onde eu tenho que chegar. Jesus não é o caminho onde eu tenho que chegar. Jesus é aonde eu passo para chegar. Ele não é o destino. Ele é o novo modo de ir. Ele nos conduz. Mas o que é esse pecado, afinal? E eu gostaria que vocês olhassem Romanos 7. Do 7 ao 19. Ali, Paulo fala, eu não vou ler ele inteiro, mas depois vocês leem,
da luta que ele tem contra o pecado. E no versículo 18 diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Muitos diriam que o pecado, se a gente for perguntar o que é o pecado, muitos diriam que o pecado é fazer o que Deus não quer. Pecado é fazer coisas erradas, é deixar de fazer as coisas certas. Pecado é não seguir a lei, e enfim. Pecado tem a ver com o nosso comportamento moral. Mas também não só com o nosso comportamento moral, mas com as nossas motivações. Jesus disse que podemos não matar, mas que odiar é o mesmo que matar. Lá em 1 de João 3,15, fala isso. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Portanto, eu percebo, quando eu estava lendo isso, que há uma coisa aqui dentro de mim, uma coisa que me sabota, que sabota a minha vontade de fazer o bem. Há alguma coisa que me arrasta a fazer o mal que eu não quero fazer. Isso é o pecado do mundo. Um pecado que habita em mim. Esse poder que está desarrumado aqui dentro de mim, dentro de nós. Uma coisa é o conceito de pecado como uma coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Mas outra coisa, mais profunda e mais além, é o poder que habita em nós. Essa coisa que desarruma a nossa interioridade. Esse pecado não tem a ver somente com os nossos comportamentos morais. Tem a ver com a nossa condição. A nossa condição humana. Essa condição de insuficiência. Insuficiência para fazer o bem. Insuficiência para resistir o mal. Então, nós vamos definir pecados e pecado. Pecados é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E pecado é essa condição humana de insuficiência. E todos nós temos essa condição de pecado. Lá no Salmo 51, Davi diz que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. E essa condição humana que me faz insuficiente para fazer o bem que eu não quero, para não fazer o bem que eu quero, e insuficiente para não fazer o mal que eu não quero, é o pecado. Mas então, eis que eu trago aqui uma boa notícia. As boas novas do Senhor, que Cristo morreu por nós. E que a nossa condição humana, e mesmo na nossa condição humana, Ele nos olhou e disse: sim, eu sei que você faz. Eu sei também o que você não faz. E eu sei o que você quer fazer, e eu sei o que você tem que fazer e você não faz. Eu sei que você é uma pessoa que está escravizada nessa condição que existe aí dentro de você. Então, Ele me pega pela mão e me convida a participar das boas novas do Senhor, da morte do seu Filho amado. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E Deus diz assim: eu amo você, e eu quero te tirar dessa condição. E a morte de Jesus na cruz do Calvário é uma morte que nos substitui. O Cristo morreu por nós, mas também é uma morte a nosso favor.
Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, porque Cristo nos incluiu na nossa morte, na sua morte. E nós que participamos da morte dele, também participamos da sua vitória sobre o pecado. E é aí que Deus trata conosco, de arrancar de nós o pecado. Esse pecado que habita em mim, essa força esquisita. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio dele, a lei do Espírito da vida me libertou, a lei do pecado da morte. Romanos 8, 1, 2. E o pecado e os meus pecados não estão mais entre eu e Deus. Eles não estão mais entre esse caminho. Deus me ama. Deus nos ama. Apesar das coisas que eu faço e das coisas ruins que eu não faço, ou das coisas boas que eu faço, é independente, é um amor incondicional. E que Deus me ama apesar disso que está aqui dentro de mim. Isso dele comigo já foi resolvido lá na cruz do Calvário. E aí eu olho para ele e digo, sim, Deus, isso foi resolvido com o Senhor, e agora? Eu continuo pecando. O que eu vou fazer? Esse poder que habita em mim, esse pecado aqui dentro de mim, pode me tirar do seu caminho, porque isso me faz mal. Eu tenho medo de mim, eu destruo a minha vida, o meu pecado condena a minha família, envergonha os meus amigos, e eu tenho medo de mim. E lá em Romanos 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que dele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, quando ainda tínhamos essa condição. Agora, como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. O pecado não é mais um problema para Deus, porque já não há condenação naqueles que estão em Cristo, Romanos 8, 1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, Romanos 5, 20. O pecado não afeta mais a minha relação com Deus. Eu sei que Ele me ama. Cristo morreu por nós. Ele sabia quem eu era, quem eu sou. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe quem você é, o que você vai fazer, o que eu vou falar. Ele sabe o que eu vou falar mesmo antes que eu fale. Mas estamos reféns de um sistema, porque o pecado
ele é um problema para mim, ele é um problema para o meu irmão, ele é um problema para a minha família, para as pessoas ao meu redor. E se eu não me controlar, eu posso até destruir a minha vida. Se eu for imprudente no trânsito, eu posso acabar com a vida de algum de vocês. Eu não sou assim, tá, gente? Eu bato o carro só de vez em quando, mas não é em ninguém. E se eu não me controlar, eu posso falar coisas que eu não devo falar, eu posso mirar, esbofetear a cara de alguém. E assim nós estamos poupados. Desculpa, deixa eu voltar. Mas estamos refém desse sistema. E se eu não me controlar, eu posso destruir a sua vida. Com Deus está tudo resolvido, mas com a gente mesmo não está. E assim nós estamos poupados da ira de Deus, do juízo de Deus que pairava sobre aquele casal, estamos poupados do pecado do mundo. O último sacrifício não precisa mais de sacrifício. João 19:30 diz: o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E agora mudou tudo. O véu foi rasgado. E esse anúncio de perdão de Deus é indiscriminado. A festa é para todos, é para todo mundo. E por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Pai agora nos olha com mais amor, com um olhar amoroso. Todas as nossas dívidas com Deus foram cravadas lá na cruz do Calvário. E como é que você vive sabendo disso? Como é que você vive agora que você sabe que os seus pecados foram justificados e que você não tem mais nada devendo para Deus? Como nós vivemos? Agora só há um mediador entre eu e o mundo. E isso faz de mim agora um ser humano responsável, que foi posto em liberdade para ter uma vida digna, longe de uma vida de mediocridade, acima de qualquer coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas além do Cordeiro de Deus, e por isso a grandiosidade e a dimensão gigantesca nisso, é que Ele nos batiza. Ele nos batiza no Espírito Santo de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Já estamos crucificados com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 5:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o Espírito Santo me transforma. E não é uma transformação aparente, não é uma transformação do meu cabelo, é uma transformação aqui de dentro, porque Ele tirou essa culpa de mim. É o Espírito Santo que atua em mim e que vai me transformar em um novo homem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompeu por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Efésios 4:22-23. E agora eu me transformo no novo homem. Nós nos transformamos no novo homem. Que o medo não pode traduzir. E que a culpa também não consegue traduzir. É o fruto do Espírito Santo que produz em mim. Essa transformação não é mais pelo medo do que Deus pode fazer comigo, porque eu já sei que Ele me ama. E quando eu compreendo que eu não tenho dívida alguma, que Jesus já pagou, e que estamos livres, e que o Espírito Santo de Deus quer agir em nós, aqui dentro, de dentro para fora, e me dar uma experiência do seu fruto,
que é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, fé, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tantas outras virtudes. Isso é tudo que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós. E agora, eu sou um ser humano diante de Deus, um ser humano responsável, livre, e não sou movido mais pelo medo de que Ele vai tirar a vida de alguém da minha família, pela culpa do que eu fiz, então eu mereço pagar por isso. Eu não sou movido pela frustração de que eu não sou mais digno, e eu também não sou mais manipulado. Agora eu sou um ser humano responsável diante de Deus. Responsável porque Ele me conhece, responsável porque Ele sabe quem eu sou, e responsável porque Ele sabe onde eu quero ir e o que eu quero fazer. Mas agora, diante do Cordeiro de Deus, eu me transformo em uma pessoa, um ser humano agradecido e rendido ao Espírito de Deus. E o que é completamente diferente. E esse encontro com Jesus, o Cristo, ungido de Deus, o libertador, ele transforma as nossas vidas. E a gente mesmo. As pessoas que veem a gente, às vezes, elas sabem, nós não mudamos em nada. Não foi arrancado um coração e colocado outro. Não foi tirado um cérebro, nem dado um remédio, sei lá, que vai transformar essa pessoa. A gente é a gente mesmo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo indo aos mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas. Nós somos pessoas agora transformadas de dentro para fora. Não é que a gente cria uma caricatura, uma máscara, eu estou no meu trabalho, eu sou a Priscila, fisioterapeuta. Eu estou na igreja, eu sou a Priscila que vai à igreja. Eu estou em casa, eu sou a Priscila. Eu continuo sendo eu mesma. A minha transformação é daqui, sem nenhuma máscara, sem nenhuma caricatura. E não é por obrigação, é por paixão, é por amor, é por estar apaixonado. É uma vontade gigantesca de mostrar esse Cristo que está aqui em mim. Uma vontade gigantesca de libertar o mundo como Cristo me libertou de mim. E conhecemos a verdade, e ela é quem nos liberta. E qual é o desafio de um cristão? Qual é a nossa caminhada? É experimentar a legítima relação com Jesus. Ter esse impacto com essa pessoa, Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, o ungido do Senhor, em que a gente se encanta com Ele e Ele nos constrange em amor. E é aí que a gente não precisa de regras mais, a gente não precisa saber se tem alguém me olhando aqui ou ali. A gente pode ir em todos os lugares, sabendo que a gente vai ser quem a gente é. E a gente vai para o mundo da liberdade, que a graça nos dá. E a gente vive com o temor de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, que com autenticidade diante de Deus. Eu não preciso fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Deus me conhece. E é esse o compromisso constante que nós temos. Em não ceder à pressão de todos esses monstros que estão aqui dentro de nós. Viva com o temor e a autenticidade diante do Senhor. E se coloque nas mãos de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E no sangue de Jesus fomos perdoados. E aí a gente anda junto, tentando ouvir o Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Espírito de Deus para que Ele produza coisas que nós não conseguimos produzir. Para que essas coisas que não tem como serem produzidas por mim, não tem como serem produzidas pelo medo, não tem como serem produzidas pela culpa ou pela fuga, é só transformada pelo Espírito Santo. E não tem nada a ver com a minha capacidade ou com a minha falta de capacidade, e que não tem nada a ver
com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E não tem regras, não tem protocolos. É o amor. Deus te ama. Essa vergonha e essa culpa que você carrega, e esse sentimento de que eu não tenho jeito, de que eu não sou digno, elas ficaram ali na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus olha para você agora e diz: você é o meu filho amado, minha filha amada. E essa é a boa notícia do Senhor, são as boas novas. Mas eu ainda tenho outras notícias para dar para vocês. E que Jesus derramou o Espírito dele sobre nós. E esse Espírito Santo começa a fazer coisas que só ele pode fazer. E é a hora que você olha para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele te batiza com esse Espírito. É uma mudança que acontece na sua vida sem ninguém precisar te falar nada. É simples. É um encontro que transforma. É um encontro transformador, que não depende da hora, não tem hora marcada, não depende do lugar. É um encontro perfeito. E é simples esse encontro. Porque às vezes a gente acha que é complicado. Mas complicado mesmo é ter uma vida dupla, é viver com culpa, é tentar ser perfeito, se você nunca vai conseguir ser. Então, a gente confia no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e diz assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida e traga o seu fruto. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós não sabemos disso. Nós não colocamos isso, às vezes, como um hábito na nossa vida. Nós perdemos Jesus de vista por pouquinho. E a pergunta é: às vezes temos dificuldade de entender Deus, mas a nossa maior dificuldade é entender Deus em nós. Nossa maior dificuldade é ser livres. Nós precisamos e achamos que precisamos de cativeiro. Nós temos a maior dificuldade de sermos pessoas responsáveis e livres. Os discípulos também tinham essa dificuldade. Eles andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus era um Deus, mas eles tinham a dificuldade de entender Deus através deles. Temos sempre a visão de Deus ao nosso favor, e não o que é Deus através de mim. Às vezes, olhamos para Deus no sentido da perspectiva da nossa carência. Deus não vai nos deixar faltar nada. Somos pessoas completas. Não faço mais nada por necessidade, mas por fé. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 de Coríntios 13, 11. A verdade em amor vai nos ajudar a crescer em tudo. E é aí quando temos essa revelação do Cordeiro de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Se não formos pessoas bem resolvidas com a gente mesmo, estamos sempre querendo um pouco mais para a gente. Jesus nos libertou, somos cheios, não porque somos sábios ou porque somos capazes, mas porque buscamos. Somos cheios do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Só quem conhece o amor de Deus, a provisão de Deus, só quem conhece a sua fidelidade, tem uma relação com Deus, é capaz de crer na forma absoluta da sua suficiência. E esse amor é capaz de nos libertar e conseguimos ser justos. Porque não temos mais medo, a culpa também não nos impede de sermos justos. E nós nos tornamos santos. Porque a santidade
é a luta que eu tenho contra mim, para que o meu irmão seja salvo. Não é para formar, não é a forma que eu preservo, que é o jeito que as pessoas veem a Deus. A forma com que eu me entrego para que os outros vejam Deus através de mim. Lá em Efésios 4, 22... Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, sejam renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo algo de útil, que as mãos para que tenham o que repartir com as mãos, para que tenham que repartir com necessitados. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que concedam a graça do Senhor. E por causa dessa, quando a gente começa a entender esse caráter, essa transformação que vem daqui de dentro de mim, onde eu me torno uma pessoa que se vê diante do Senhor, despida de qualquer máscara, e eu sei que Ele me conhece, e Ele sabe de todos os meus pecados, e Ele sabe de todas as minhas angústias, é que eu posso me transformar e ter um caráter justo, porque Deus não pediu só para a gente seguir as leis, Ele pediu para que sejamos justos. E o justo não é aquele que julga, é aquele que tem amor para conceber as coisas do Senhor. E não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. E é assim, com novos hábitos, com novos pensamentos, com novas formas de pensar, que vamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E por amor a Cristo Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E é assim que nós nos vamos transformando em pessoas melhores, com o caráter de Cristo. Não porque nós podemos, porque nós não produzimos nada de bom, mas simplesmente pelo nosso agradecimento e rendição ao poder da cruz do Calvário. Amém. 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 Glória a Deus. Fica aqui, vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Obrigado, Deus amado. Obrigado pela tua serva, Pai. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que cada palavra venha a formar as áreas de caráter em nossa vida, que ainda precisam ser moldadas. Pai amado, que nós venhamos a ser pessoas vestidas do novo homem, Pai, preparados com vestes brancas, lavados pelo sangue do Cordeiro, para que assim possamos entrar pelas portas, Pai. Sabemos que tudo que o Senhor fez teve um grandioso motivo, e foi nos preparar para nos encontrar limpos, puros e poder ter acesso à Tua presença, Pai. Eu coloco a vida de todos os meus irmãos, para que nessa jornada da formação de nosso caráter, Pai, não fique nenhuma área escondida em nossa vida.
continua moldando, Pai. Nós não queremos simplesmente vir, Senhor, à tua casa para receber milagres ou para que o Senhor atenda os nossos chamados, pedidos, somente tudo aquilo que nos convém. Mas nós queremos ser verdadeiramente transformados para a tua glória, Senhor. Que nós possamos, Deus, caminhar como os cristãos em Antioquia, Senhor. Eles eram chamados de cristãos. Foi colocado esse nome, porque eles se pareciam contigo, Senhor. Que nós venhamos nos parecer cada dia mais com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua serva. Continua levantando os mestres, os professores, Pai. Continua usando poderosamente, Senhor. Que na tua casa, cada um, conforme a tua palavra, como um corpo unido, encontre seu lugar onde dará muito fruto para a tua glória. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.